Daniel revela que o sonho do rei é profético. Versículos 28 e 29, ele diz claramente isso. Vai revelar ao rei o que há de ser nos últimos dias. Versículo 29, a respeito do que há de ser depois disto. Ou seja, o que o rei sonhou não é de fato passado, é de fato ainda futuro. É profético. E agora então ele começa a mostrar para o rei. Olha, rei, sabe o que o senhor sonhou? Foi o seguinte: uma grande estátua, imensa estátua, colossal, esplêndida, porém terrível, de cabeça de ouro, com o peito e os braços de prata, com o ventre e os quadris de bronze, com as pernas e os pés de ferro, e os dedos dos pés de ferro e de barro. Também, rei, tu sonhaste outra coisa. Uma pedra não lavrada por mãos vem e bate no pé desta estátua. E quando essa pedra fere os pés da estátua, a estátua vira pó, da cabeça aos pés. E esta pedra, rei, vai crescendo, 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 ao ponto de encher toda a terra. Este foi o sonho, rei. Agora eu vou dar a interpretação. E aí começa. Tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Por que ele não diz que é a Babilônia que é a cabeça de ouro? E sim o rei. Porque o rei Nabucodonosor era autocrata. Ele era a lei. Ele era o governo. Ele era aquele que mandava e ninguém podia questionar. Não tinha ninguém para fiscalizá-lo. Então, Daniel diz que ele era a cabeça de ouro. E aí agora vem a interpretação seguinte. Mas depois vem o peito e os braços de prata. Por que essa figura do peito e os dois braços? Porque os dois braços estão exatamente presos no tronco. E esse reino que vai substituir o reino babilônico é um reino que vem da junção de dois povos, de duas raças, os medos e os persas. Por que ele é inferior? É de prata e não de ouro. Porque neste segundo reino, o rei já não é tão poderoso quanto é o rei cabeça de ouro. Por quê? Porque no reino medo-persa, a lei é maior do que o rei. No reino medo-persa, não é o rei que é a lei que é maior do que o rei. Quando o rei sanciona um decreto, nem ele mesmo pode revogar o decreto. Lembram lá de Daniel 6? O rei assinou, ele é escravo da própria lei que ele sanciona. Depois vem um outro império. É o império do ventre e os quadris de bronze, que é o império grego, que vai dominar toda a terra, com Alexandre o Magno, Alexandre o Grande. E depois então vem o quarto império, pernas de ferro, pés de ferro e de barro. Este império é o Império Romano, aquele mais poderoso de todos eles. Ferro porque tudo esmiuça, porque tudo quebra, porque tudo vira pó diante dele. Mas um fato interessante, o quarto reino, ele tem um aspecto de fortaleza e tem um aspecto de fraqueza. Veja você aí, no verso 42. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. O que era forte no Império Romano e o que era frágil no Império Romano? O que era forte era o exército, eram as leis, era a organização política, era o direito romano. O que era frágil? O nível moral dentro do Império Romano.
O Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque estava podre por dentro. Ele era de ferro, mas os dedos que sustentavam a própria estátua tinham dedos de barro, eram frágeis. E agora Daniel vai interpretar esta pedra, que não é lavrada por mãos, vem e toca na estátua. Esta pedra é o reino de Deus. E quando é que essa pedra veio? Exatamente na época do Quarto Império. Jesus nasceu exatamente dentro do Império Romano. E Jesus Cristo é o Rei. E Ele veio para estabelecer o reino. E com Ele veio o reino. O reino já chegou. O reino já está entre nós. O reino já está dentro de nós. E o reino de Deus está crescendo. Está crescendo. Está se expandindo. O reino de Deus está governando o mundo. Chegará o dia, na segunda vinda de Cristo, que o reino de Cristo será pleno, total, vitorioso, e então todos os reinos deste mundo vão cair, vão ser esmiuçados, vão ser quebrados, vão ser subjugados, e diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus então vai colocar todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés, e Ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que Deus seja tudo e em todos, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Este foi o sonho de Nabucodonosor. Na verdade, o sonho de Nabucodonosor é da soberania de Deus na história, do governo de Deus na história, e da vitória do reino de Deus na história da